E estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Meu nome é Iago Fernandes, eu sou médico, trabalho com endocrinologia e esse programa é o seguinte, a gente tenta misturar sempre saúde e entretenimento. Sempre com duas pessoas diferentes que no final elas têm alguma coisa a ver, porque o tema do programa hoje é TDAH. Antes de apresentar os nossos convidados, eu tenho uma coisa para falar. A gente precisa agradecer muito a Nutrindo Ideais, que é a clínica que eu trabalho, que a gente tem unidades na Barra e em Ipanema, Cabo Frio também. Eles são incríveis, uma clínica multidisciplinar, sempre tem dermatologista. Aí, Misael, tá? Falei teu nome, você pediu? Tá aí. Tem o Francisco Tostes, endocrinologista também junto comigo, Guilherme Henke, temos nutricionistas, temos psiquiatra, Igor Caldato esteve aqui também. Enfim, uma clínica que tenta abraçar todo mundo. Ipanema tem até bebisucos, galera. Então, não deixa de conferir. Queria agradecer muito a GR Studios, Beto, Marco. Já estou começando agora, hein, galera? Estou agradecendo vocês aqui na prima. Vamos apresentar logo os convidados? Vitor Lamoglia. Olá, meus amigos. Eu sou o Vitor Lamoglia e eu tenho déficit de atenção e, meu Deus, uma caneca. Do Mickey. O que eu tava falando? O rei do streaming. Eu vou falar Vitor Lamoglia, o cara tá na Netflix, Globoplay, Prime Video. O que mais que você tem? Cara, YouTube. Minha missão é você piscar e eu tá fazendo alguma coisa aí do teu lado. Não, assim, o cara tá em qualquer lugar. Liga a televisão, a mãe dele deve ficar toda prosa, gente. E estou aqui com o Lucas Medeiros, o neurocientista. Lucas é professor também, né? Da Unirio. Unirio. Mas você também trabalha na Unifoa. Você é professor Já trabalhei na Unifoa. Então tem que atualizar ali teu negócio. Deixa eu pegar tua bio aqui que eu fiz. Eu achei incrível. Você trabalha em... peraí. Você fez o FRJ, foi isso? Unirio, Unirio. Tá, você fez Unirio e trabalha também... Trabalho lá, dou aula lá para os futuros médicos, né? Eu te liguei até que você estava na... Quando eu te falei com você, você falou que você estava na aula. Isso. Você fez geriatria e gerontologia. É uma história longa. Fiz geriatria, gerontologia e clínica médica. Eu comecei a ver o quanto que a gente era influenciado ali pelo nosso estilo de vida para as doenças físicas, emocionais, elas aparecerem. Quanto que o estilo de vida, como é que a gente vivia, estava no mundo, né? Como isso influenciava a saúde. E aí eu acabei estudando neurociências nesse caminho e o comportamento humano. Então, hoje em dia, o meu foco de trabalho acabou sendo, depois desses anos todos, em psicoterapia, ajudando as pessoas a caminharem ali para uma vida que faça mais sentido para elas. Porque é diferente, né? Geriatria para gerontologia. Gerontologia é o estudo do envelhecimento. Isso, exatamente. Estudo do envelhecimento e a geriatria é mais a parte médica ali dos idosos. E tem até um TED. Cara, eu fiquei vendo teu TED, é muito maneiro. Ele fala de longevidade, de Blue Zones, é muito interessante. Como é que faz pra chegar lá no TED, gente? Foi... Tu pega aqui, ó, metrô da Barra. Eu acho que é uma... Essa coisa da mídia social, né? Quando eu comecei a postar algumas coisas em mídia social e aí eu nem sei como, um conhecia outro, conhecia outro. Mandaram um WhatsApp, vem aqui que a gente vai... Pô, é muito legal, cara. Acho que chegar num TED assim é bem legal. E o conteúdo tá muito engraçado. Legal, assim, né? Mostra... É teu filho que aparece ali? São teus filhos? Meus filhos, Eu vi a foto. E aí muito tem 18 minutos para falar lá e aquela adrenalina. Só tem 18. E eu me senti um pouco, vocês que são... atores, né? Iago também é ator, médico, e Vitor, né? Um grande ator. Para subir ali no palco e falar em 18 minutos, eu tive que exercitar ali vários controles mentais, que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sim. Que é um desafio. E é tudo decorado, né? Para mim foi tudo decorado. E é muito difícil para quem não está acostumado, né? Entrar nisso ali e você vê a galera mal ou bem, a gente faz isso desde moleque. Então, eu sempre fiquei muito à vontade na frente de pessoas. Agora, você pegar alguém que não está acostumado ali, não necessariamente falar com o público, mas tá na cara de uma galera te ouvindo, você não tá na tua zona de conforto. Já propanolol, né? É verdade. É um beta-bloqueador para bater um pouco mais devagar. A galera toma audição. Conheço a galera que toma um negocinho. Que toma um negocinho para dar uma tranquilizada. Vitor, como foi que você recebeu esse diagnóstico aí de TDAH? Então, primeiro eu era uma criança muito quietinha. Eu era muito tímido, poucos amigos, e aí
vai para terapeuta, psicopedagoga que eu fazia, e aí o colégio falou, cara, eu acho que ele pode ter déficit de atenção e hiperatividade. E aí minha mãe começou a pesquisar mais, a gente recebeu o diagnóstico aqui, e por acaso a minha mãe, o trabalho dela pôde pagar uma segunda opinião médica no exterior. Caramba! E aí eu tenho uma tia que mora fora, e a gente foi lá para casa dessa tia, e lá eu fiz uns exames, eu lembro de fazer eletro, fazia um monte de eletro. Caramba, então essa parte, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, essa parte para mim foi meio vaga. Eu só lembro de me dar essa informação de que eu era um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais calmo e um pouquinho disperso, sabe? Eu só fui entender o que isso era de fato porque eu comecei a tomar remédio, começaram a me dar remédio, eu tomei, se eu não me engano... Você tinha quantos anos? 10 para 11. Tá. Eu tomei, eu não vou lembrar o nome do medicamento, mas o que se firmou em mim foi o Ritalina. Eu comecei com de 10, eu cheguei até o de 40, em algum momento, acho que uns 13, 14 anos, eu falei para minha mãe, olha, não quero mais, não aguento esse remédio, porque ele me dava uns efeitos colaterais que eu não ficava feliz. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, mas eu tomava remédio e ia pro colégio. Cara, era um dia triste. Você tinha noção que era o remédio? Tinha, porque eu ficava feliz quando eu esquecia de tomar o remédio. Porque eu ia pra sala, cara, eu ficava animado, eu conversava, fazia piada, me divertia. No dia que eu tomava remédio, era um dia cinza, sabe? Dava uma certa apatia. Sim, eu ficava sozinho, eu não sentia fome. Me dava um certo grau de ansiedade que eu não sabia o que era, também não falava. Eu tinha muita dificuldade de expor o que eu estava sentindo. Para mim, eu tinha que tomar remédio. E um dia eu falei, cara, não, eu vou aprender a me virar com isso. Eu sempre tive muita dificuldade de estudo naquela época. E aí eu fui entender que, na verdade, não é uma dificuldade de aprendizado em si. É uma dificuldade de manter a minha atenção em alguma coisa que eu não tenho interesse. Por exemplo, eu não curto futebol. Obrigado. Ei, galera do futebol. Se você começar a falar umas coisas de futebol pra mim, você vai me perder muito rápido. E você desconecta, né? Sim, e no colégio eu tinha zero interesse em quase tudo ali. Eventualmente uma matéria, por exemplo, física, eu lembro da aula de espelho. O professor, por acaso, foi um pouco mais simpático naquele dia, deu uns exemplos que me surtaram interesse. E eu aprendi. O côncavo e o convexo é teu amigo. Cara, super. E era meio bizarro, porque, sei lá, eu aprendi no dia a matéria de espelho. E na prova, o assunto da questão não me interessava, eu tirava 0. Caraca. E era a mesma matéria, e às vezes o assunto da questão foi outro. Eu tirava 10. Era meio bizarro, que eu conseguia tirar 0 e 10 na mesma matéria. Entendi. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso, sabe? Eu reparei que eu só conseguia estudar em cima da hora. Se eu estudasse antes, tudo ia pro saco, então era meio que tudo em cima da hora. Eu fui aprendendo a lidar com isso. Lucas, explica pra gente, pra galera que tá em casa, a galera de casa, o que é o TDAH? Tá, então assim, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então tem o déficit de atenção que o Vitor estava comentando aqui e não obrigatoriamente, mas pode vir junto com a hiperatividade, né? O cérebro, né, falando de neurociência, que é a área que eu estudo e trabalho mais, ele é um cérebro curioso. Então, ele é um cérebro que pode se distrair com eventos externos e com pensamentos também. E ele é um cérebro curioso e que quer, assim, quando o Vitor me falou, me veio muito isso. Ele gosta de uma recompensa rápida. Uma recompensa rápida. Então, esse cérebro, ele para fazer coisas que tenham recompensas tardias, por exemplo, fazer, um estudo de uma matéria chata, um trabalho que exija fazer milhões de planilhas, que o TDAH acontece, né, no adulto e pode se prolongar ali na vida adulta, fazer uma planilha, fazer uma coisa mais demorada, mais desgastante, que não tenha interesse, a pessoa se desconecta. Ou num assunto, numa mesa, numa conversa que ela não tem interesse, ela, de repente, se desconecta, né? Lembrei até aqui agora daquele do surfista, o Scooby, né? Eu não sei o diagnóstico dele, não sei nada. É verdade. Eu não estou aqui para falar, mas ele dá aquela desconectada, e é uma desconectada, assim, de que um pensamento mais interessante veio ali, e ele se conectou naquele pensamento, e se desconectou do que estava acontecendo. Então, o déficit de atenção, ele gosta de recompensas rápidas, né? O cérebro do déficit de atenção e hiperatividade, e ele é muito curioso. Você acha que a gente consegue
a pessoa consegue desenvolver ou ter o diagnóstico só adulto? Ou só em criança que isso é desenvolvido? Ou tem uma infância normal e aí, sei lá, adulto 30 anos, começa a aparecer... Isso é muito raro. Normalmente é na criança. Tá. Normalmente é na criança. E essa criança, assim, uma coisa importante que eu acho é entender que tem ali no déficit de atenção uma questão genética e neurológica muito bem compreendida hoje em dia, né? Então, você tem uma ideia, você tem gêmeos idênticos, né? Gêmeos idênticos. Você tem um gêmeo com um déficit de atenção, o outro gêmeo tem 75% de chance de ter as mesmas queixas. Então, tem uma coisa genética e tem uma coisa neurológica. Isso é importante, né? Porque qualquer coisa de questão mental, emocional, fica muito aquela coisa de não, vai lá, você pode, não sei o quê. Mas tem uma questão, assim, eu me lembro uma tirinha, só para falar, uma amiga minha, que é minha paciente também, foi lá no consultório, ela falou, né, ela estava passando um momento mais cabisbaixa, mais com um humor mais deprimido, e aí aquela coisa de falar assim, na tirinha tinha assim, poxa, não fica assim, né, tem tanta coisa bonita para você aproveitar, você tem sua família, olha o céu azul, olha não sei o que e tal, por que você tem depressão? E aí ela virava para outra, poxa, tem tanto ar para você respirar, está tudo aí, essa natureza, esse ar para você respirar, por que você tem asma? Né? Só respirar o ar. Mafalda isso. Tem cara bem isso, né? Então, o déficit de atenção tem uma questão ali, e é preciso ter compaixão com isso, autocompaixão, e mandar brasa como o Vitor fez. Eu agradeço muito o que aconteceu comigo, sabe? Eu sei que eu tive um privilégio da minha família entender isso e me apoiar em tudo. Então, comigo não foi... não aconteceu casos que eu escuto de amigo meu de apanhar, falar, porra, você Chamar é burro. De burro. Ou não, na minha família, isso foi extremamente compreensível. Você tem irmão, né? Tenho. Ele falou dos gêmeos. Como que foi essa... Seu irmão mais novo? Meu irmão mais novo. Como foi essa comparação? Que acaba que chegou um novo e ela tem mal ou bem compara. Não... Rolou isso? Não, porque ele fez exame, ele não foi diagnosticado, sabe? Quando ele não se dava bem no colégio, era mais uma culpa da dificuldade de aprendizado daquela questão em si. Entendi. O meu, você via que eu era muito inquieto, muito. Até hoje eu sou, mas eu era criança que, tipo, outro dia meu pai contou que falou, cara, era muito ruim sentar no restaurante com você. A primeira coisa que você fazia era entrar embaixo da mesa. Restaurante, eu ia quando eu ia em, sei lá, Renner, eu entrava nas bares, eu mexia em tudo, encostava em tudo. E hoje, depois de um tempo, eu aprendi a lidar com isso e canalizar essa hiperatividade para outras coisas. Eu não saio me quicando de um lado para o outro, mas eu mexo em tudo, eu encosto. Se eu tenho anel, eu fico tirando e botando o anel. Restaurante, eu rasgo o papel da mesa todo, o pezinho bate. Eu fui canalizando essas coisas para não externalizar isso de uma forma. Eu adoro encostar também. A primeira coisa que eu fiz aqui, quando sentei aqui, foi encostar aqui. Eu encosto tudo. No teu trabalho, atrapalhou alguma coisa já? Então, texto, não, essa coisa? Isso me atrapalhava muito no colégio, principalmente faculdade, porque... Tem o interesse, né? Era questão do interesse. E aí eu descobri que a gente tem uma coisa chamada hiperfoco, né? Tudo que eu tô falando aqui não tem embasamento científico nenhum, sou eu de pesquisa. Mas é a melhor coisa. Você usou um termo fabuloso. Sempre usa. Quando eu descobri que o meu hiperfoco ia para coisas específicas, por exemplo, eu tenho fases. Eu tenho, sei lá, adolescente, eu tive a minha fase que eu gostava de mágica. Eu virava o estudioso da mágica, que eu pesquisava mágica? Tudo. Hoje em dia, resquício. Mas, por exemplo, eu gosto de jogo de tabuleiro. Eu viro, cara, parece que eu consigo apresentar um doutorado sobre jogo de tabuleiro, porque o meu foco vai todo para aquilo e eu apago de um tudo. E isso vem em fases. Tem coisas que ficam, por exemplo, jogo de tabuleiro ficou, mas sei lá, eu tive minha fase de vamos supor, impressora 3D. Eu viro o hacker de impressora 3D e passa. Eu fui jogar um jogo na casa do Vitor uma vez, e aí a gente, beleza, vamos jogar o jogo lá, isso aqui é legal. Sempre quis jogar, ele sabia que ele era fera do jogo, ele é a Tati. Aí ele bota uma música. Uma música, um ritual, uma música imersiva, tendo a ver com o jogo. Vocês são escavadores. Aí você fica, caraca, maluco. Aí ele começa a explicar as regras. Aí eu tava com as cartinhas aqui, aí, sei lá, tô conversando, dou uma dobrada à Tati. Dobra a carta, não. Aí eu, desculpa. Aí depois de um tempo também deu uma... Dobra a carta, não. Aí, caraca. Engraçado que cada um vai pro um lugar, nunca mais vai me chamar pra jogar aqui.
E é engraçado que eu tenho zero essa pira das coisas, assim. Porque eu sempre fui o maluco de apertar, amassar tudo. Então, tudo meu é assim, meio assim. De mexer, né? De mexer, mas essa questão... do hiperfoco que você estava falando é muito interessante. Eu ia falar da profissão. Porque não é raro nas pessoas com TDAH ter essa capacidade de um hiperfoco que elas estão motivadas para isso. Isso é descrito, né? Um interesse muito grande... o cérebro ter uma capacidade um pouco diferente de realmente ter esse hiperfoco quando há muito interesse. Sim. Mas quando há desinteresse, aí eu tenho uma sensação de que eu virei saiyajin em alguns assuntos que eu falo, cara, isso aqui... eu fico ansioso por esse assunto. Então, eu quero entender mais, eu quero buscar, e eu fico querendo elaborar as coisas dentro da minha cabeça sobre aquele assunto. Parece que eu trabalho com aquilo, sabe? E aí a questão do trabalho... é um hiperfoco meu. E ele nunca saiu. Muito. Eu gosto muito, eu gosto de pesquisar, de ler sobre questão de fala. Nunca esqueci coisa. Eu sempre presto uma atenção além quando o lance é o meu trabalho, sabe? Então, graças a Deus, o hiperfoco aglobou o meu trabalho. Então... é muito legal, né? E é interessante que a coisa da memória, né? Quando, decorar textos, né? E a memória, ela não está prejudicada. A memória, que eu digo assim, a memória do passado, a memória para texto. É a memória de trabalho, que é um outro tipo de memória. Sabe qual é a memória de trabalho? Não sei se você já teve ou vocês conhecem alguém assim, né? É a pessoa que vai sair de casa e tem que levar a chave do carro, né? Aí ela sai de casa, desceu, aí, tô sem a chave do carro, por exemplo. Hoje. Aí, juro por Deus, foi hoje isso. Só que aí, a pessoa vai subir e ela vai subir e esquece do que ia pegar. É a memória de trabalho. Sim. Então, assim, é uma coisa que no dia a dia, a pessoa que tem o TDAH, ela tem que fazer alguma coisa, ela vai na cozinha, vê a louça, vou lavar essa louça. Aí ela tinha que resolver uma outra coisa, aí perde o tempo, porque não tem organização temporal de tempo, aí lava a louça. Só que isso vem uma coisa importante aí, o seu caminho para a arte, né, e desse hiperfoco, e de você, isso foi muito legal, mas muitas vezes o que acontece é a pessoa se embaralha ali com essa coisa da gestão do tempo, de se desconectar de algumas coisas e começa a perder, coisa que a sua família foi muito importante, a autoestima. E que não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver, né, com criatividade, tem várias outras coisas, mas ali naquela memória de trabalho, aquela coisa, ela perde a autoestima e aí de repente fica ansiosa, pode cair numa depressão, passar uma época mais cabisbaixo. Então é muito importante a família reconhecer isso. Né? Agregar, ter esse entendimento e agregar. A família reconheceu e eles não é que relevava algumas coisas, mas eles entendiam o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Eu perdia muita chave de casa, então tinha um esporro da atenção, mas era, olha, tem uma explicação por que isso está acontecendo com ele. E aí o que eu fui fazendo foi disparar uns gatilhos em mim para coisas que eu esqueço. Por exemplo, eu tenho que trazer alguma coisa para você e eu vou vir aqui hoje. Enquanto eu estou lembrando daquilo, eu pego e deixo na porta. Porque eu sei que eu vou passar pela porta, eu vou levar. Eu vou fazer alguma coisa, eu anoto o bilhetinho, eu vou deixando uns muito gatilhos legal. De memória para mim. Você aprendeu sozinho? Fui me virando. Coisa também do tipo, esse é difícil, mas isso rola muito. Sei lá, eu vou regar a planta. Pego um copo, encho d'água, aí na hora que eu vou regar a planta, eu falo, putz, mas tá com poeira isso aqui, eu deixo o copo aqui, eu vou passar o pano. Aí quando eu vou devolver o pano, eu falo, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Quando eu vejo, eu fiz 6 coisas pela metade e eu vou terminando elas depois, sabe? Essas estratégias, né? Em terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu atuo, tem muito essa coisa da gente desenhar, né? Sim. Desenhar uma coisa visual, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito longo, dividir ali as tarefas, eu vou fazer isso, né? Isso, porque quando a pessoa que tem TDAH pensa numa coisa muito longa, assim, ela pode se perder nessa gestão. E é pra vida toda, né, também. Sim, e você vai descobrindo gatilhos de várias coisas. Por exemplo, eu adoro ler, mas eu me perco às vezes na leitura e eu fico... Por exemplo, esse detalhe que você falou do longo. Eu não curto ler livro que os capítulos são enormes.
Porque eu fico nessa questão uma folha. A questão das pequenas recompensas. Eu quero terminar esse capítulo, aí eu vou de capítulo. E uma coisa que eu aprendi a fazer é pegar um marcador e traçar uma meta ali pra mim. Eu boto ele aqui nessa página. Eu vou ler 3 páginas, eu boto ali. Aí eu vou lendo. Quando eu chego naquilo ali, o meu cérebro fala, ganhou. Aí eu pego, boto pras outras 3. Eu vou quebrando as coisas pra poder... E tem uma questão também que eu fui pesquisar depois dos 20 e poucos anos. Eu fui, de fato, querer entender o que acontece comigo e dar solução para umas coisas que eu não sabia que era o déficit de atenção. Por exemplo, o hiperfoco. Eu sabia que eu tinha aquilo, mas eu não sabia que era uma decorrência do déficit de atenção. A questão da hiperatividade também. Eu mexi em muita coisa. Para mim era, hiperativo para mim era sair pulando de um lado para o outro. E eu tenho um lance de querer encostar em muita coisa. Eu tenho um lance de textura. É um pavor para mim ir para museu e não encostar nas coisas. Eu fico desesperado para encostar. E aí você vai entendendo de onde vem e você fala, deixa eu lidar com isso. É como você lida com as questões que você tem e tudo faz um pouco mais de sentido. Sim. Porque você vê que tem explicação, sabe? Conhecer, né? O conhecimento é tudo. Liberta. Eu estava conversando com uma médica um dia desse, e ela tem um filho de 6 anos. E aí tava olhando assim, sei lá, de novo, fulano fez merda aí, ó. Cagando a escola toda, aí já vem uma mensagem da diretora, que agora tem tudo no celular. Na minha época era na agenda, agora elas vêm ao vivo pelo telefone. Enfim, a agenda dava tempo de, esqueci de mostrar. E ela vê lá que tinha tomado uma advertência, acho que ele tem uns 6, 7 anos. Aí estão dizendo que ele tá com TDAH. Aí, sabe, porque isso aí agora, tudo que é médico tá dando esse excesso de diagnóstico. Você sente que tem isso? Que rola um excesso de diagnóstico hoje em dia? Olha, falando em prevalência, assim, né? Prevalência é um termo bonito para dizer a frequência, né? Seria, assim, 1 em cada 10 crianças. Igual aquela outra palavra que eu já esqueci. 1 em cada 10 crianças, ou até alguns dizem que 2 em cada 10 crianças vão ter TDAH. Então, assim, é alto, né? Sim, bem alto. Uma turma de 10, né? Você ter uma criança ali, e é muito comum, principalmente os meninos... Cara, eu ia falar isso. O Vitor não teve isso, mas os meninos, eles manifestarem isso como uma coisa impulsiva. A hiperatividade e a impulsividade. O controle inibitório, para falar outra palavra bonita, ele não é tão eficaz assim. Então, ele vai lá e faz a coisa sem pensar. Deve ter a ver com testosterona, não? Será? Pode ser. Pode ser. E como vai... de cada um, né? Eu nunca fui, principalmente depois de adulto, eu não fui muito impulsivo, sabe? Mas eu conheço pessoas que têm TDAH e são. Variação. E eu, como tenho, eu consigo, às vezes, identificar... identificar em pessoas, por exemplo, crianças ou então amigos. Eu tenho amigos que eu falo, cara, você nunca fez isso, mas eu tenho certeza que você tem... Você vai mapeando umas coisas e você fala assim, cara, não é possível, vai atrás disso, sabe? Tem um amiguinho do meu filho que na quarentena, imagina, eu também não sei exatamente o diagnóstico, mas claro que a gente está ali observando e tudo, né? A gente dá uma chutada. E ele foi no Mercado Livre e comprou um labrador no Mercado Livre. Foi lá, comprou. Peraí, vende labrador no Mercado Livre? Parece que ele comprou. Espero que não venha numa caixa. Aí os amigos ficaram sabendo lá do prédio. Jesus, e aí foi aquela coisa, vai chegar o labrador, mas o Mercado Livre liga, né? Acho que uma coisa, um presente desse, eles ligam antes, né? E aí o pessoal, os amigos já ligaram para casa dele, né? E falaram para o pai, né? É o labrador, chegou o labrador, o pai descobriu, deu uma bronca nele. Não, eram os amigos falando, foi até bom, porque deu tempo de cancelar lá a coisa. Mas assim, é a impulsividade, né? É uma coisa assim. E é interessante, porque para não se confundir com uma ação... falta de noção. Exatamente. Sim, porque... É justamente isso, são características que todo ser humano vai ter. Todo ser humano é esquecido, tem um pouco mais, um pouco menos, o ser humano é desatento por uns assuntos. Quando você fala as características básicas ali, todo mundo se enquadra em algum lugar. Só que você fala, cara, é um pouco além disso. E às vezes você enxerga, você vê, sabe? Por exemplo, meu afilhado, ele estava indo mal na escola, ele estava com desinteresse no colégio, e eu falava, cara, mãe, acho que é só uma dificuldadezinha de aprendizado. Aí foram atrás, não sei que fizeram o exame, e não era a questão. E hoje ele está super focado, está super... Às vezes porque tem um álibi também. E tem uma outra questão que me ajudou muito,
que foi levar a minha hiperatividade para um lado criativo. E acontece muito, né? Muito legal. Isso nunca nem sempre, foi... Nem sempre. Eu vejo muita criatividade. Eu estava pesquisando sobre o tema e eu vi que muitos do quem tem TDAH tem muita criatividade. Usa isso como uma ferramenta. Muito. Eu agradeço demais a minha família por nunca ter podado isso em mim, sabe? Eu era aquela criança que... Você olhava e falava, cara, o que o Vitor tá fazendo ali? Você já quer dar a criança tá fazendo uma coisa diferente, você já quer dar um esporro, já quer tirar a mão dali. E não, meus pais alimentavam isso de alguma forma para eu poder criar e fazer minhas coisas. Então, eu sempre estava olhando uma forma alternativa de fazer tudo. E hoje eu trago isso pro meu trabalho. Nunca fechei nada na minha cabeça. Para mim era o que acontecia, eu me deixava tanto de brincadeira, de coisas. Eu não era essa criança, sabe? Eu não gostava de futebol, sei lá, a educação física do meu colégio, eu estava brincando de trancinha com as meninas. Eu ia de calça para não poder fazer a educação física. E isso não ia para esse lugar do hiperatividade, ia para um lugar do... você tá fazendo é diferente, é diferente. Entendi. E num lugar, eu gosto muito desse termo, porque falar tudo pra mim era, o Vitor é diferente. Eu ia fazer mas o Vitor faz diferente, né? Tudo era diferente. Hoje em dia, eu abraço esse termo de uma forma que eu tenho um orgulho absurdo de ser diferente, sabe? Isso é saúde mental, né? E eu acho que seus pais, eles deram esse suporte ali pra você, né? Sim, eles me botaram no teatro muito cedo, me botaram... Era tudo uma... ele é hiperativo, bota num esporte. Aí eu fui fazer natação. E aí... sei lá, deu 2 semanas de natação, o professor chamou a minha avó e falou assim, vó, a gente vai precisar tirar o Vitor da turma. Aí ele, por quê? Tava todo mundo nadando e eu boiando no meio. Assim. Fui fazer basquete, aí o professor chamou a minha mãe e falou, a gente vai ter que tirar o Vitor do time porque ele tá atrapalhando o pessoal. E tava eu, correndo de um lado pro outro, assim, sabe? Eu não me encaixava em lugar nenhum. Quando me colocaram no teatro, acho que foi a pedagoga que falou, bota o Vitor no teatro pra ele soltar um pouco mais, que eu era muito quietinho. Cara, o negócio tem um problema, vai pro teatro, virou de uma chave que mudou a minha vida. É muito bom. Eu puxei a dinâmica botei umas pessoas aí na tela que a gente conhece, que tem TDAH, pra gente falar um pouco sobre elas. Vamos lá. São elas. Fiuk. No Big Brother, ele ficou lá, então ele lá no programa mesmo, ele discutiu um pouco sobre isso. Muita gente questionava a mesma coisa que você falou do Pedro Scooby e tal. A pessoa estava conversando, ele estava lá quietão, morgadão, assim, isso aqui na dele. Eu me identifico. Do nada eu tô num pico de alegria, de euforia aqui, e do nada a energia baixa e eu... Que diferencia com a borderline também, né? Sabe, aí rola baixou a energia. Eu acho que você a recompensa que está ali não está fazendo mais muito sentido. E não é que eu esteja triste. Um outro pensamento, uma outra coisa que te Não é que esteja triste ou bateu uma bad vibe, é só cara, não tô mais empolgado com o que tá rolando aqui. É interessante que quando a gente vai olhar o cérebro lá, sem muito, muito longe, né? Mas tem um desequilíbrio na dopamina. E a dopamina, ela é um neurotransmissor da motivação e do eu quero mais. Então, e aí tem um desequilíbrio em áreas ali do cérebro, áreas frontais e tal, mas então assim, tem uma coisa no TDAH que é um desbalanço ali, um desequilíbrio nessa dopamina. Então, isso que você está me contando aqui pode ser realmente uma coisa que você se desconecta da recompensa, né, do que está te dando prazer ali, um prazer bacana de estar plugado na vida ali naquele momento, e aí você sai daquilo ali mais rápido do que uma outra pessoa. O que acontece... E eu fui atrás dessa pesquisa também da liberação da dopamina, para você ver como isso de fato interfere na sua maneira de lidar com a realidade. A dopamina, por exemplo, de uma pessoa normal fica aqui no meio, né? Tipo, a gente pensar numa coisa de carro, de uma pessoa com TDAH fica bem mais para baixo, bem pro vazio. Sim. E às vezes quando tem o uso da medicação é que você tenta fazer essa dopamina chegar no centro para você ficar... E aí entra uma coisa, antes da gente falar da Sabrina Sato, né? Que dá para ver que ela é bem interativa, vamos falar bem legal, eu adoro ela. É uma coisa assim que os medicamentos eles vão atuar ali melhorando esse desequilíbrio da dopamina.
E tem outras coisas que as pessoas fazem para tentar dar conta disso, que é, por exemplo, café. Né? Café, açúcar. Que não é bom. Que não é, né? E drogas ilícitas, né? Que muitas vezes podem trazer outros problemas ali. Então, que tal, né? Trazer isso para a conversa junto com terapeuta, né? Com um médico ali de confiança, para poder trocar em relação, porque senão... e outros comportamentos que geram dopamina também, que podem ser comportamentos legais, por exemplo, a pessoa gosta, não é incomum, não é imperativo, gosta de escalada, gosta de coisas que deem uma motivação, sim, né? Sim. E não dirigir embriagado não é sobre isso. Isso foi uma pesquisa interna que eu fiz de saber aonde o meu corpo libera dopamina para mim das coisas que eu curto. Então, teve esse... Aí você vai pra Disney, o menino... Você não consegue ver, mas tem pequenas coisas que te dão esses pequenos prazeres ali, sim, que você fala, cara, isso tá liberando, tô bem com isso. E você buscar isso em coisas simples fazem muita diferença. Sim. Pequenos... E aí leva para uma outra filosofia que eu tô tentando aplicar na minha vida, que é você ver a alegria na simplicidade das coisas que te fazem bem. E é química na tua cabeça. É bizarro, né? Você pensa... Tudo é hormônio. Hormônio é vida. Sabrina falou numa entrevista que ela foi diagnosticada com TDAH, mas ela não usa a medicação. Outra pergunta interessante. Toda pessoa que tem TDAH usa a medicação? Assim, a minha visão hoje em dia, ela é muito favorável à medicação, principalmente, não sempre, isso tem que ser conversado com a pessoa, com a família, né? Quando é criança, né? Eu não trato de criança, então eu vejo TDAH no adulto. Agora, quando isso está gerando outros sofrimentos, seja de ansiedade, depressão, né? E aquilo ali vai gerando um enfraquecimento, uma desvitalização daquele ser humano, sabe? Então, organizar isso na terapia e, assim, se a Sabrina Sato, ela trabalhasse organizando planilha, estou dando um exemplo aqui, de Excel, uma coisa... como uma engenheira... Isso seria muito penoso para ela, né? Provavelmente. Então, coisas de longo prazo, escrever uma tese de doutorado em paleontologia para ela. Pô, isso aí ia sufocar ela, consumir. Estou dando um exemplo assim, então... E às vezes ela foi para a área fazendo errado. Exatamente, ela foi para a área da arte, a área da conversa, né? Ela é entrevistadora, então toda a espontaneidade dela, tudo isso funciona, né? Tá tudo bem, então ela realmente provavelmente não vai precisar, né? Mas, então tem a coisa do ambiente, né? Que eu acho que a pessoa tem que descobrir ali, né? Os pontos de motivação, de onde ela funciona melhor, ter clareza, né? Eu acho que o Vitor ganhou muita clareza ao longo da vida. Você usa medicação, gente? Não. Eu parei, se eu não me engano, eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos. Usou pouco. Porque ela me levou... O primeiro remédio que eu tomei, eu não lembro qual foi. Eu tomei um que se chamava Concerta, durante muito pouco tempo. Olha o nome. É o metilfenidato. E eu tomei um que era... longa duração. Qual é um que é famoso lá fora? Vinvance. Tem o lisdexanfetamina. Que é o Vinvance. Não, foi um primeirão, assim, que era o... não vou lembrar o nome. Mas eu tomei esse, só que ele vinha de fora, era caro, aí não dava para ficar tomando todo dia, aí fomos pro Ritalina. E o Ritalina foi aumentando, só que me trazia uns efeitos colaterais que eu sabia que era do remédio. Tem que ser visto. E tem, inclusive, o uso... o uso por conta própria que está acontecendo muito nos Estados Unidos. Nas universidades, de pessoas que nem têm a doença, usam a Ritalina. Na minha faculdade era com ombro negro, assim, todo mundo quer uma Ritalina. Tinha prova e a pessoa, você não quer uma Ritalina agora? Não, amigo, obrigado. Rolava isso. Ofereceram, eu falei, parei. Não, parei, mano, parei. Próximo. Michael Phelps. Uau. Ele tem TDAH. E ele tem uma entrevista dele que ele canalizou toda a frustração dele, a doença, na piscina. E então o hiperfoco dele foi todo para ganhar competições e nadar. E ele é o maior medalhista olímpico. E que coisa, né? Porque quando ele ficou prestes a se aposentar, ele acabou voltando numa Olimpíada depois. Vocês lembram disso? Sim, agora a última, não foi? Acho que foi a última. Não, foi no Brasil. Eu acho que no Brasil... Então, 2 para trás.
Acho que agora ele se aposentou de vez, mas ele caiu numa depressão. Sim. Então, fazendo aqui uma análise, um chutômetro aqui, ele pode ter se aposentado ali, né? E como você falou, ele descarregava tudo isso na piscina, né? Era aquela coisa de hiperfoco, de tudo ali, ele ficou meio sem norte, né? Mas para onde eu vou agora? Para onde eu vou agora? E aí ele ficou doído ali, sofrido, ficou deprimido, já falou sobre isso, que é muito legal, né? Essas pessoas falarem sobre isso abertamente. E espero que ele tenha achado um outro caminho, né? Treinar alguém, abrir um centro dele, eu não sei o que ele fez. Né? Vamos pro próximo. Jamie Oliver, também meio naquela onda do Michael Phelps, pegou a alimentação, ele foi para um psiquiatra e aí um psicólogo, desenvolveram ele via que com a alimentação, uma boa alimentação, a gente vai falar sobre isso, que ele conseguia diminuir os efeitos, tirando açúcar, tirando carboidrato tipo batata, pão, farinha de trigo, priorizando sempre os integrais e tal. Então ele começou a cozinhar e ali a criar e foi um grande cozinheiro aí. Que coisa. Do mundo. Tu também é cozinheiro. Cara, é engraçado porque, por acaso, um hiperfoco meu foi culinária. Teve um programa no GNT que eles chamaram 10 artistas que não sabiam cozinhar. E eu falei, sabe cozinhar? Eu falei, não. Então tá bom, vou lá. Cheguei no programa, por acaso, despertei o interesse pela comida. E eu fiquei viciado em aprender sobre comida. Tem? Ainda tenho. E aí, a competição era das pessoas que não sabiam cozinhar, quem no final melhor desenvolveu esse processo. E eu anotava tudo que o Claude falava, que era um programa do GNT que se chama Que Maravilha, e aí ele fazia a comida dele lá, eu ia anotando as coisas, eu provava água, provava tudo, e você via, tipo assim, no programa, eu era a única pessoa que estava prestando atenção de fato no que ele estava falando, e eu era o que tinha déficit de atenção, então eu estava, tipo assim, anotando as paradas, olhando tudo, provava, não sei o que, fui desenvolvendo o gosto e virou um interesse absurdo. E acabei ganhando o programa. Você ganhou? Ganhei. Caraca, que maneiro. Eu cheguei lá e não sabia fazer arroz. Eu errava no ovo. Olha só. Maravilhoso. Uma capacidade E a minha família, quando eu falei, tô indo, eu falei assim, mano, vai pagar micão lá. Eu já queimei muita coisa dentro de casa no forno e falaram, vai lá brincar. Eu falei, tá bom. Você achava que isso podia te prejudicar na competição? Não, porque eu fui pra brincar. Você foi mesmo. Porque como não era a minha área, eu falei, vou lá me divertir, fazer minhas gracinhas e provar a comida do Claude. Eu lembro desse programa, era maneiro. Justin Timberlake. Ele também fala que ele tem TDAH junto com toque. Olha só. Olha aí. Bizarro, né? Ele... Era só isso mesmo do Justin. Não tem mais nada dele, não. Vai. Acontece muito de ter umas coisas. É mais raro, mas se explica, né? Porque a pessoa acaba desenvolvendo ali rituais, né? O toque é o quê? Um ritual para lidar com a ansiedade. E essa ansiedade dele pode vir muito ali de uma frustração ali de ver que as coisas não estão saindo como ele gostaria ali, não sei, na programação dele ali, de trabalho musical, né, e tudo, mas é engraçado porque eu me identifico com algumas coisas do tipo, não fui diagnosticado, mas também não pesquisei nada sobre. Não fui atrás, mas eu tenho essa questão de organização com muita coisa. Eu organizo Mas isso tudo. é muito bom para quem tem TDAH ter um ambiente organizado. Eu organizo assim, tudo para mim é muito organizado. Até as coisas que são a minha bagunça tá organizado. Que interessante. Tipo, sei lá, eu tenho uma gaveta de coisas aleatórias, de coisas que eu vou... Porque eu faço trabalhos manuais, então eu guardo coisas com texturas. É uma gaveta de bagunça que você tem e o resto está organizado ou não? Não, até a gaveta de bagunça está organizada. Tudo meu é muito organizado. Porque acontece? Tem uma gaveta bem zoneada? Uma das dicas que se dá mais até para criança é ter um lugar para criar criar a tua zona. Uma gaveta da bagunça, um baú da bagunça, para o resto ficar. Porque senão, se ficar tudo bagunçado, isso é uma característica muito das crianças. E dos adultos também, aquela coisa da toalha molhada, não sei, dos casais o baú da bagunça. E tal. Você tinha o baú da bagunça. Impressionante como você criou estratégias saudáveis para lidar com o seu TDAH, né? Você conta aí... Acho que foi bom, então. Estamos numa aula que já tem várias estratégias para a galera então, essa coisa da organização é muito legal, né? Mas foi muito isso. Foi quando eu decidi parar de tomar o medicamento, eu falei, Você decidiu parar? Foi. Não teve nenhum Não, médico? eu falei, mãe, não tem como não. E aí ela falou, tá, então... Vamos tentar.
compra tua bronca. E aí eu comecei a entender que eu não ia ter um medicamento para me ajudar, comecei a botar a minha cabeça para me organizar dentro disso. Falei, o que eu faço? Eu esqueço muito isso? Então o que eu faço para resolver isso aqui? Pô, me dá agonia isso daqui, o que eu faço para fazer isso daqui? Eu fui meio que, sei lá, contornando a situação e tendo uma conversa muito aberta com a minha cabeça. Falava, por que eu tô sentindo isso aqui? Isso aqui é o quê? É por causa do quê? Então eu sempre fui meio que questionando. Tem uma coisa também que eu acho que é importante falar, que algumas teorias dizem que o cérebro, essa parte do cérebro que eu estava comentando, que é a função executiva ali, a parte frontal, ela parece que está 3 anos meio que, entre aspas, atrasada, só essa parte, atrasada em quem tem o TDAH. Do que as outras partes do cérebro. Você quer exatamente, dizer? Exatamente. Não, em comparação com a média da população. Entendi. Né? Essas coisas são muito relativas, mas assim... então, há um amadurecimento que pode vir depois, um pouco mais tarde. Então, inclusive, muitos adultos que tiveram TDAH na infância deixam de ter. Deixam de ter. Isso. Você bota aí, isso varia, mas 50%, tem gente que diz que é menos, que é 30% só que deixa de ter. Mas tem uma coisa do amadurecimento e tem uma coisa do aprender a lidar. Eu acho que a minha dúvida permeia muito sobre isso. O quanto eu deixei de ter ou o quanto eu aprendi a lidar. Porque às vezes eu vejo questões, vejo algumas coisas que eu falo, cara, não me identifico mais com isso. Eu já fui essa pessoa, eu não sou mais, eu acho que eu não tenho mais. E às vezes eu olho e falo, cara, olha só, eu aprendi. Você chega no restaurante, você falou, e corta o guardanapo, né? Tudo. Balança o pé. É um misto de acho que eu aprendi a lidar, acho que eu não tenho mais, toda hora essa... A resposta que o bom professor dá é as duas coisas, né? Ele não tem certeza, as duas coisas. Mas então, não pode, eu acho que... Pode dizer cura? Para uma pessoa que tem TDAH, a gente pode dizer isso? Ou controle? Eu acho que o TDAH, ele permite mais... eu fico mais à vontade de dizer cura do que em outras questões psicológicas, né? Porque realmente tem essa coisa do amadurecimento do cérebro, né? Vou fazer uma provocação. O que vocês pensam, o que você pensa, Vitor, na tua visão, e você, Iago, da maneira que a gente está vivendo, trocando de tela e de informação para o TDAH, assim, para uma pessoa com TDAH. Estou falando de, vai no WhatsApp, vai no Instagram, aí vê uma mensagem, aí vai no Google para ver o que você viu naquilo ali, né? Quer falar? Pode falar. Não tenho minha opinião formada. A Ana Beatriz Barbosa, sabe, a psiquiatra que fez aquele livro Mentes Perigosas, Mentes Inquietas, ela fala exatamente isso, da complicação que é para um TDAH tá aqui conversando, mas o celular, tralá. O cérebro fica vívido por imagem e por som. Então, mas, tipo, eu imagino, né, que um TDAH vai começar a responder um negocinho aqui, 2 minutos. Menino, dá 10h30, dá 2h30 ele continua aqui. Acabou a vida dele. Aí, o que recompensa. Eu fui criando uns gatilhos para fugir disso, porque eu entrava no celular, vou ver aqui se vai chover hoje, e aí aparecia um negócio, aí eu entrava, e eu ia para um outro, eu perdi 20 minutos e eu não fui ver o que eu de fato eu tá tudo sendo construído para isso. Sim. E aí o algoritmo faz a gente fazer isso. Se você entrar no Instagram ou no TikTok da vida e você ir zapeando pequenas coisas que te perdem ali, a atenção vai te puxando de um lugar para o outro, eu fui vendo que isso não era muito saudável para mim, eu fui tirar a notificação de WhatsApp, porque, por exemplo, se eu tô aqui com você e o meu celular vibra, eu perdi a atenção um pouco no que a gente está fazendo e eu tô ansioso para saber o que foi aqui. Eu tirei às vezes Instagram. Não é nada. E aí eu tirei de tudo, tirei de WhatsApp, tirei de Instagram, se for importante vão me ligar. Porque eu entro... ligam, gente, hoje em dia. Ninguém liga. Pra mim tem que ligar. Só do São Paulo, 011 cobrança. Mas essa do WhatsApp eu tirei há pouco tempo, porque era isso, eu tô vendo um filme, eu olho ali, ó. Você não consegue não olhar na hora. Não consigo, eu tenho que parar, dar pausa e ir lá olhar. Entendi. Hoje em dia, eu, por exemplo, vou ver um filme, a primeira coisa que eu faço é tirar o celular, botar em outro lugar. Maneiro. Pra nos momentos onde o filme não me interessou, porque isso acontece demais. Tipo, eu tô vendo um filme... O filme tem barriga. E aí tem uma barriga que me perde rápido.
E aí eu já quero mexer no celular. E aí quando eu vejo, eu volto e falo, puta, essa parte me interessou, não vi. Aí eu volto um pouquinho, a parte que me desinteressou já me interessou de novo, aí eu já tô no celular de novo, aí eu tenho que voltar 3 vezes pra ver o negócio, Imagina sabe? quem tá assistindo filme com ele. Saco! Não, aí eu deixo, depois eu acompanho. Mas isso acontece muito. Pequenas coisas me tiraram o interesse muito rápido. Coisas simples, tipo isso em filme. Às vezes é uma cena que ou esgarçou um pouquinho mais, ou o diálogo foi para um lugar que não... E também é a nossa área de trabalho, então eu vejo umas coisas que me tiram a atenção do filme em si. Entendi. Eu vejo o por trás do filme muitas vezes. Então, várias coisas me perdem do que está acontecendo. Hoje em dia, para uma história me prender 100% na história, eu tenho que estar muito envolvido. Entendi. Porque às vezes eu olho e eu falo assim, caraca, olha só, esconderam o microfone direitinho nela ali, sabe? E tem aqueles erros de continuidade, tudo, né? eu olho o copinho e vou olhando, eu vou vendo uma cena e eu falo, pô, onde é que botaram a câmera isso daqui? Tá aqui, olha só. E vai me dispersando dentro das coisas. E aí você vai criando os gatilhos pra te prender dentro daquilo. E às vezes eu penso, cara, tudo bem eu ser desatento essa hora aqui. Nem sabe? vale a pena esse filme. Não, eu falo, tudo bem, essa hora aqui de boa. O que aconteceu, gente? Saiu o menino. Will Smith, take your name of my Aí eu vou ter que fazer um comentário, né? Assim, assim, eu tenho que fazer sempre essa ressalva aqui de ficar... Porque o Will Smith pode ficar chateado comigo, ele vai ver aqui mas ele falou, todo mundo que eu botei aqui é porque falou em entrevista, não tirei nada. Tô brincando. Mas a reação dele no Oscar é uma reação de impulsividade. Maneiro. Hiperatividade e impulsividade. Então, tem essa coisa da impulsividade. Eu ia falar aquela hora, os homens, as mulheres, é mais comum, mulher com TDAH, ela tem mais o que se chama de respostas, podem ter, né, transtornos internalizantes. O que é internalizante? Ficar mais ansiosa ou deprimida por causa daquele sofrimento ali com TDAH, né? Se for um TDAH, porque tem níveis de TDAH, né? Já os homens, eles têm mais transtornos externalizantes. O que quer dizer isso? É para o externo, ou seja, é impulsividade, então se envolver em briga, ter um comportamento desafiador, né? E usar drogas, né? Ir para uma coisa mais pesada. Mais pesada. Então, assim, bom, para falar dele, a impulsividade ali... Super claro no que aconteceu no Oscar. Teve ali, foi... Engraçado que eu me identifico com o outro lado, sabe? Eu não sou impulsivo, não sou da briga, da droga, nem nada. Né? Para mim, tudo vem para dentro. Vai pro... Tipo, às vezes tem uma situação que eu poderia ter sido impulsivo, eu guardo, reflito sobre aquilo. Nunca vou no agir sem pensar. Maneiro. Eu fui fazer essa pesquisa das pessoas que tinham e eu, por exemplo, só tem a Sabrina Sato de mulher e o resto tudo é homem. Tem alguma coisa a ver com sexo? Tem a ver. Homens têm mais tendência a ter? Ficou bem claro nessa pesquisa que eu fiz. É impressionante, né? Vamos passar para a próxima. Bill Gates. O cara tem TDAH e criou a Microsoft. O cara é milionário e com TDAH. É uma coisa deve ser uma coisa de hiperfoco, de uma habilidade, né? De saber lidar com a desatenção dele, né? Eu acho muito legal, a partir do momento que a pessoa ganha clareza, isso vale para toda questão mental, né? Ganhar clareza é muito bom, né? Porque, assim, eu falo muito com meus pacientes, é interessante dar um Google Maps, né? Google Maps no sentido, você vai para cima, eu não sou o TDAH, eu sou muito mais do que o TDAH. Tem uma parte de mim ali que tem isso. Também a parte, eu não sou asma, né? Eu não sou asma. Eu sou uma pessoa que está com uma coisa no pulmão que tem asma. Eu não sou pressão alta, né? Então, esse distanciamento... Você não deixar isso ser o traço da sua personalidade mais forte, né? Isso. Eu tento muito isso, sabe? Tentei muito de entender que isso era algo que acontecia comigo e não eu, de fato. Eu acho que é bem eu vejo isso muito acontecer com o autismo. As pessoas falam, ele é autista, eu sou autista. Não, você não pode falar que você é nada. Você tem aquilo ali, mas você é muito mais do que aquilo, do que isso. Vamos pro próximo. É o último. O Vitor vai gostar do próximo. Olha aí, ó. Walt Disney. Valtinho. Na época dele ainda não tinha esse diagnóstico.
Mas depois foram pesquisando tudo, as coisas que ele falava, até anotei uma frase dele bem legal, que ele fala assim: por natureza sou um experimentador. Até hoje não acredito em sequência. Não consigo seguir ciclos populares. Eu tenho que mudar para as coisas novas. Assim, com o sucesso do Mickey, eu estava determinado a diversificar. E aí ele foi criar os parques. Muito bizarro, que coisa, né? E essa busca, esse cérebro curioso. E isso é uma coisa que eu não deixei morrer dentro de mim. Porque as pessoas... A gente vira adulto, a gente deixa de ser curioso, né? A gente para de perguntar. E foi uma coisa que eu falei, cara, não, isso é um traço da minha personalidade, da minha criança, que eu não vou deixar morrer, porque eu... É assim que a gente conhece coisa, é assim que você abaixa a tua cabeça e fala, não sei, me ensina. E a gente para de perguntar, a gente tem vergonha de perguntar, a gente tem vergonha de mostrar que não sabe. Médico, eu não posso dizer nunca que eu não sei, é um saco isso. Às vezes eu pergunto, sério, cara, eu não sei. Mas aí e eu vejo isso com muitos médicos. Às vezes está claro que a pessoa não sabe, mas ela fica remoendo, dá uma volta aqui, não sei o quê. Tem um médico amigo meu que fala, às vezes no Instagram, tá fazendo um story, fulano perguntou e eu falei pra ela que não sabia. Eu acho isso muito legal, você humanizar, não é todo mundo que sabe tudo. Sim. É muito... Isso, você ganha, né? Dá mais confiança no final das contas, né? E me traz essa pessoa para um lugar humano, real. Exatamente, exatamente. Deixa eu falar com... Cadê? Aqui. Vou fazer um jogo com você, Vitor. Tipo um bate-bola, jogo rápido, Marília Gabriela. Vou fazer uma frase. O que vier na tua cabeça, você pode falar sim, não. Queijo. Já aconteceu. Exatamente. Tipo isso, tá? Já fui expulso da escola. Fui convidado a me retirar do colégio, sim. Maravilhoso. Já tirei 0. Sim. Já tirei 10. Sim. Que menino engraçado, cabeça boa, criativo. Sim. Burro. Também. Sensível. Bastante. Não sei o que acontece com ele. Normal. Ele não presta atenção em nada. Muito. Ele é um problema, esse menino. Quê? Seja sempre o melhor. Não. Você sempre estraga tudo. Não. Seu irmão é tão diferente de você. Não ouvi. Maneiro. Legal, Boa. né? Legal. Teu irmão fez Elite. Fez. Você foi lá pra... Tava fazendo, fui. Você foi lá pra Espanha. Ficou um tempão lá, né? Sim. E como Fiquei é que foi? um mês e pouco. Fui lá, 2 semanas. Ia ficar 2 semanas. Eu fui mudando de passagem. Fui ficando. Porque... Quando isso? Agora, tem voltei tem 2 semanas. Você fez motorhome, Fiz né? motorhome. A gente teve a ideia por causa de você, a gente vai fazer motorhome. Uma das melhores experiências que eu tive, porque uma coisa que eu tenho é querer me programar para muita coisa. Eu, depois de um tempo, fiquei muito travado ao imprevisto. E quando você faz esse tipo de viagem, isso quebra a tua perna. Sim. E você se programa para uma coisa, você não faz aquilo. Tudo que eu me programei, eu não fiz e foi muito melhor. Nossa, eu amei a experiência. Achei que ia ser meio perrengue, meio nada. Nossa, eu tinha água quente, tinha tudo. Você conheceu a galera do elenco? Conheci uma galera lá e foi muito legal passar esse momento com o meu irmão, sabe? Ele mora lá? Não, ele tá passando o tempo da filmagem lá. Ainda estão filmando? Mora aqui. Então, a próxima temporada. Ah, que legal. E eu poder acompanhar isso de perto, você viu os estúdios? Maneiro. Não, ele tava filmando, boa, mas eu... também não... Covid, não dá pra entrar, não dá verdade, pra... tá outra época. E aí, acompanhar isso de perto, poder ver, foi muito legal. Muito. E com a minha família ali, foi uma oportunidade única, sabe? Por acaso, meu pai e minha mãe foram pra lá, ia pegar a estreia, eu falei, cara, o projeto que eu ia filmar foi pro outro ano, eu fiquei livre, eu falei, cara, eu vou. E aí, foi uma experiência muito legal. Você ficou um tempão também, fiquei mais de um mês e vou voltar. Bom. Tô doido pra viajar também. Caraca, a gente não viaja há tanto tempo, né? A gente fica pensando assim... Isso me deu uma revigorada pra muita coisa, cara. Eu imagino. Eu me soltei de uma maneira que eu lembrei como é que o Vitor é antes de pandemia, sabe? Então, me fez muito bem viajar. O Lucas, eu vi teu Instagram, dei uma stalkeada em você, e eu vi que você escreve várias músicas. Isso, mas eu botei lá no Instagram. Tem várias músicas ali. Não sei se você que escreve, você escreve... versos de músicas. Legião Urbana. Sim. Olha, eu já achando que você abrir tua gaveta. Você abriu uma gaveta que eu realmente tô falando, nunca falei isso. Mas você escreve? Eu já gravei um CD de música e não foi, e foi um CD assim, feito... Era teu nome o CD? Lucas Medeiros, né? E um CD feito assim com toda com todo o estúdio e tudo, com músicas autorais, né? Caramba, então eu falei, meu Deus, eu nunca falei isso no Quantos Instagram. Quantos anos você tinha? Eu tinha
eu tô com 42 agora, com 30 anos. Aí, alunos do Lucas, achem esse CD pra jogar no Spotify. Tá no Spotify. Então, eu peguei uns versos de músicas que a gente conhece, músicas populares. Eu vou, tipo, recitar elas. Eu quero que você adivinhe que música é. Tá bom? Me joguei de um céu onde o céu arranha, te salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha. Eu sei de quem é. De quem? Jorge Versilo. Ah, garoto! Homem-Aranha, Jorge Versilo. Interessante. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Vitor, se souber, pode falar ainda. É um funk? Cavalo manco, calypso. Um calypsão aí. Se cada um faz a sua história, a nossa pode ser feliz também. Puxa, tá com a música aqui. Acho que calypso não vai ser, pode ser outro. Já foi. Vitor? Sandy Júnior. Eu sou péssimo com isso. Eu adoro. Sandy Júnior é maravilhoso. Vamos ver, essa eu acho que tu vai pegar. Preste atenção, querida. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Cartola? Ah, garoto! Ele só tá pegando os hypes. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Chico Buarque. Ah, garoto! Ele é bom mesmo. Eu só sabia um. Só o Sandy Júnior? Não, do cavalo manco. Se o destino adjudicar esse amor, poderá ser capaz. Essa você sabe, né? Não, essa eu sei. Claudinho. Adjudicar não tem como ser... Não tem como ser. Não lembra. Nossa, só. Não tem como ser... Acho que a única letra no mundo que tem a palavra adjudicar. Verdade. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Vitor sabe? Eu também sei. Eu falo, Vitor. Faço ideia, sei. Ah, não é possível. Sei. Eu ia fazer o maior link da parada aqui. Eu sou o cara que chamou pra essa festa aí, cara. Como é que foi gravar Eduardo e Mônica? Cara, foi muito maneiro. Porque você se sente dentro de uma música. Isso é muito louco. Porque a gente tem essa história desse casal muito presente da nossa cultura, né? Então, você parece que você é amigo deles. E quando você tá ali dentro fazendo, sentindo o clima, vendo a festa estranha, vendo as coisas, vivenciando aquilo, é meio doido. Você tá fazendo parte de um negócio que faz parte da história da música brasileira, sabe? Você fez muito teste? Legal. Fiz, mandei... Na época, não lembro como é que foi. Na época eles fizeram um teste muito tempo atrás, aí o filme parou, aí fizeram de novo. Porque teve pandemia, não? Foi muito antes. E aí fui lá, fiz o teste e nunca mais falou sobre. Você chegou a fazer teste pro Eduardo? Todos os testes eram pro Eduardo. Tudo que a gente foi lá fazer, eu fiz pro Eduardo. E aí nunca mais falaram nada. Morreu. Passaram é sempre anos, assim, né? Eles nunca ligam. O filme não aconteceu, nem nada. Eu descobri que o filme parou. Anos depois alguém me ligaram, falaram, vai voltar e tal. Um amigo meu, o Matheus Souza, estava escrevendo também. Falou, pô, citaram teu nome lá. Aí ele botou uma pilha, aí me ligaram e foi rolando as coisas. E foi muito legal. Que a gente sempre quis. Mas o filme demorou a beça para estrear, né? Pô, muito. Porque ainda teve a pandemia no meio. E gravou antes e tal, deve ter tido também uma ansiedade ali. Porque o filme ia estrear, se eu não me engano, no Dia dos Namorados. E aí teve a pandemia, em foram 2020. Segurando. Aí foram segurando. E aí quando as coisas foram voltando, mas o cinema ainda não tava com uma força, a galera não tava ainda. Quando começou aí, o filme foi estrear, aí tinha uma questão de filme da Marvel entrando, aí você não quer bater porque o cinema compra todas as salas para passar, sei lá, Homem-Aranha, aí você fala, pô, não vou meter falta sala para você botar o filme nacional ali. Tudo fechado. Então tem um quebra-cabeça ali de janela pro momento ideal, sabe? Quanto tempo rolou de filmagem? Foram 2 meses. A Luísa Viotti, amiga minha também, ela fez. Tava lá. É uma amiga louca aí da Festa Estranha. Galera, a gente tem um jogo agora. Jogo de tabuleiro. Vitor adora jogo de tabuleiro. Você também, né, Lucas? Gosto. Vocês estavam falando aí de um jogo, o nome de um jogo que eu nunca ouvi falar daqui. Dixit. Que é um excelente jogo pra você botar a tua criatividade pra fora, né? Então eu botei todo o meu trabalho de aula... É esse quadro aí mesmo. Toda a minha aula de arte foi nesse jogo. Vamos trazer os pinos. Os pinos são muito legais, Vitor também vai gostar. Cuidado pra não saltar. É isso aí. Boa. Tá bom.
Ah, que legal. Temos o jogo do tratamento do TDAH. Ah, meu Deus. TDAH Game. Então, temos esses bonecos aqui. Quem quer ser... Esse aqui, gente, vai ser eu, tá? Porque esse aqui sou eu. Quero deixar bem claro. Laizinha, acho que você ajudou ela a fazer. Sim. A minha esposa, Laís, fez esse fã pra... Sou eu tenho essa roupa. Genial. Eu tenho esse tênis, tudo aqui. E ela me deu de presente uma vez. Você vai ficar com a fera, então. E o Vitor ficou com o Simba. O jogo é o seguinte, a gente tem um dado. Vou pegar aqui. A gente vai jogar o dado, né? Nós 3. Uhum. E aí, quando chegar nessa casinha vermelha, tudo que é casinha vermelha não vai andar na casa. Vai ficar parado porque são coisas ruins pro TDAH. Bullying, para quem não tá vendo dirigindo um carro, a gente botou um tabuleiro de jogo aqui. Tem a palavra bullying, gordura e açúcar, que não são coisas legais pro TDAH. E aí, quem parar na azul são remédios, então são tratamentos. Aí vai avançar 2 casas. Quem ficar na verde, não acontece nada. Quem parar na preta, vai trocar com alguém que estiver no tabuleiro. Decoraram? É difícil. A verde é o quê? Verde, nada. Tá. Vai continuar normal. O preto, quem parar no preto, pode escolher alguém do tabuleiro para trocar. E quem chegar aqui no final ganha no controle, no tratamento. Tá ótimo. Engraçado que eu não sabia que açúcar era um rolê, sabe? De um tempo pra cá eu cortei da minha... Sério? Cortei, por tirei. Conta própria, assim? Por conta do café. Eu comecei a comprar uns cafés especiais e aí eu tirei açúcar do café para poder sentir mais o aroma, sentir o gosto. Uhum. E aí eu comecei a notar o açúcar presente em quase tudo. Então hoje em dia eu era uma pessoa muito do açúcar. Uhum. Cara, hoje qualquer coisinha um pouquinho mais doce eu já não gosta mais. Então vamos lá, quem quer começar? Cadê o dado? Aí, aqui. ó, você começa então aí. Eu vou começar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, ficou aí. Psicoterapia, um tratamento, né? Muito bom. Você estava falando o que você fez. Uhum. O Vitor falou que ele fez quando você era pequeno, no início. Eu tenho uma dificuldade para entender a nomenclatura das coisas, sabe? Eu faço hoje em dia terapia, mas eu não sei se é terapia o nome, não sei se é... Qual é a nomenclatura do que eu faço, mas quando eu era criança eu acho que era pedagoga, alguma coisa desse talvez tipo. Psicopedagoga, né? Psicoterapia é um termo que abrange todas as formas de terapia psicológica, terapia psíquica, né? Então tem várias linhas, tem aquelas linhas da psicanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental, e tem outras, Gestalt, tem várias linhas de terapia. Gestalt. Tem muitas linhas. Então, assim, a psicoterapia é a palavra, o guarda-chuva, né? Mais abrangente, assim, que inclui todas elas. Vai lá, Vitor, joga tu. Não, eu acho que é ele. Você? Então tá. Sou eu? 6. Aí, ó. Pega a tua fera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gordura. Não joga uma... Vai pular a tua vez aí. Gordura é uma coisa ruim, né? Aí, ó. Proteinão. Eita, vai trocar com quem? Porém, vamos lá. Estratégias. O design aqui de jogo vai ser aplicado. Se eu trocar com ele, quem não anda é ele ou sou eu? Você vai estar na casa... Não sei, cara. Então, eu diria que é a pessoa. O que eu faço? Eu diria que é a pessoa. Ele não vai jogar? Um abraço pro então tá. Fel Barros, meu amigo de design de jogo. Aí, ó. Que ele bota uma pilha aí pro meu... Tu tem um jogo pra você? Não, mas ele bota uma pilha pra eu... Desenvolver um. Pra desenvolver e fazer esse development de trocar regra. Maneiro. Mudar as coisas, que às vezes, tipo... Tem um jogo que já tá lançado, já tá funcionando, já fizeram esse processo, mas às vezes pra você, ele ficou quebrado em alguma coisa. Entendi. Você fala, cara, deixa eu trocar essa regra aqui, sabe? Você acaba faz ele fluir mais dentro da tua... Hoje em dia a gente chama isso de regra da casa, sabe? Tem uma regra da casa que então você vamos bota. fazer essa regra da casa, vai, troca aí. Troquei contigo, mas quem não anda é você. Tá bom. Tá, eu fico ali. Agora sou eu de novo. A gente fala da gordura também, que uma dieta boa, né, sem gordura ajuda bastante, porque o cérebro é cheio de gordura, então você taca mais gordura ali, inflama mais aquele lugar, e isso é ruim para a liberação de dopamina e tudo mais, né? A alimentação, quanto mais baseada em fruta, verdura, aquela coisa da... Pô, eu gosto muito. Fruta, verdura, legume e grãos integrais, como eles estão na natureza, antes de serem industrializados, né? É bom para tudo. Carboidratos complexos. É bom para tudo, né? Para todas as metas de saúde. E uma pergunta.
Você leigo agora, hein? Uma criança agitada, hiperativa, ela queima bastante gordura? Ou tô falando merda? Não, é um metabolismo acelerado, né? Ela queima, com certeza. Porque eu sempre fui muito acelerado, muito agitado, tanto em pequenas coisas quanto em grandes coisas, grandes atividades, e eu sempre tive dificuldade de ganhar massa, gordura, eu sempre emagreci muito rápido, sempre perdi muito rápido, porque, sei lá, eu era meio agitado, sabe? Eu queimo esse tipo de coisa rápido. Mas isso deve ser por conta do seu metabolismo. Você tem uma genética ali, propriamente dita, para ter aquele ectomorfo, aquela coisa ali, com provavelmente uma baixa massa muscular, um metabolismo muito acelerado. Isso tudo... Não, tipo, eu viajei agora, fiquei um mês fora comendo um monte de besteira, mas eu voltei mais magro. Eu volto de viagem mais magro. Eu também. 3. 1, 2, 3. Exercício físico, fundamental também. A gente parece que exercício físico é bom para qualquer coisa, né? Do colesterol ao TDAH. E isso, eu mudei esse hábito no meio da pandemia, porque Você começou a andar de bike, né? Cara, comecei a fazer muita coisa. Eu era bem sedentário, não fazia nada. E aí a Tati malhava num espaço de yoga no downtown. Ela acabou descobrindo que o cara era nosso vizinho, morava no mesmo prédio. E aí a gente começou a conversar no meio da pandemia, viramos brother, e aí ele me botou numa vida de exercício, mudou meus hábitos de uma maneira que eu não fazia ideia. Comecei a gostar de malhar, gostar de me exercitar, andar de bicicleta, acordar cedo para fazer exercício. Ele mudou meus hábitos assim completamente e mudou muita questão na minha vida de saúde, sabe? Você sente no corpo, sabe? É isso que a gente sempre fala. Abraça aí, Dudu. Dudu mudou a vida de Vitor Lamagro. Eu sempre falo isso no consultório, cara. Fazer com que isso se crie um hábito. Igual você escova o dente. Você não escova o dente todo dia? Você não toma banho todo dia? Então, o exercício físico tá nesse lugar. É um hábito para você, porque ajuda tudo. E eu acho que é você achar o exercício que funciona para você. Por exemplo, tem gente que não curte academia. Eu passei a gostar, sabe, daquela sensação. Eu não gosto de ficar parado, não curto um exercício mais low profile. Eu gosto de uma coisa, cara, vamos correr daqui até lá, sabe? Uma coisa mais estourada. Então você vai meio que sentindo o teu fluxo ali, e isso fez muita diferença. Mas assim, até achar um que você gosta, faça. Vai fazendo todos. Eu experimentei tudo. Já joguei, fiz beach tennis, fiz não sei o quê, fui experimentando tudo. Muitas vezes vai mudando também, né, Iago? Você é da academia? Você faz academia? Agora eu tô na academia. Na pandemia eu corria. Aprendi a correr. Agora eu tô na academia. Ó, quis passar a perna aí na galera. Você ferrou, passou. Tu já não jogou uma vez, né? Agora sou eu, depois é você. Uma proteína. 3, 5, olha eu. Ele inventou o jogo, ele vai ganhar. E eu vou ganhar o jogo. Regra da casa. Regra da casa. Água. Água é muito importante também, a gente se hidratar. A água ajuda a gente a botar para fora aquela noradrenalina, aquela dopamina, às vezes, que está em excesso, você consegue mandar para fora. Um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio eletrolítico. Equilibra ali o ambiente neuronal, equilibra o corpo, coração, pulmão, tudo. Né? Se você tirar 6, você para no preto, você troca com ele. Aí, ó. Vai, assopra. Viu? Já deu, tem que assoprar o dado. Já deu a dica. Tem que assoprar? 1, 2, 3, 4. Bupropiona avança 2 casas. Aí, ó. Caraca! Ômega 3? É ômega 3. Vai trocar? Não sei. Tem que trocar. Pô, vou trocar. Então tá. Agora eu peguei uma semente aqui. Bizarro. Maravilha. Trocando... plot twist bizarro, a fera não fica em pé. Mas vamos falar da bupropiona também, que não caiu nenhum remédio agora. A bupropiona é de umas medicações antigas, né? Usada muito para isso, como antidepressivo, equilibrar a dopamina, né? Exatamente. Você usa muito? Olha, para o TDAH ela acaba sendo uma segunda ou terceira escolha, e ela pode ser interessante quando tem alguma, para falar bonito aqui, alguma comorbidade, ou seja, a pessoa tem ali uma ansiedade, uma depressão junto com o TDAH, e pode ser usada a bupropiona, sempre conversando com o profissional de saúde, né, com o médico. Então a bupropiona é uma opção
mas ela acaba sendo, ela é ali coadjuvante, né? Pra você ter uma noção, eu não tenho ideia do que vocês falaram, porque eu tava assim, qual a probabilidade de eu tirar ali no dado? Se eu tirar 3, eu caio no azul, ando 2 pra frente, se eu pegar no preto, eu troco de lugar com ele, eu vou fazer assim, ó. Então, essa explicação é isso, é um programa todo amarrado. Mas, rapidinho, deixa eu falar da BUP, porque você falou que você usa em alguns pacientes. No consultório, eu acabo usando ela muito para estratégia de emagrecimento, junto com a naltrexona, que é uma combinação boa que a gente tem aqui no Brasil, não tem, mas nos Estados Unidos tem um Contrave, e aí a gente consegue associar em farmácia de manipulação e tem um efeito muito bom no peso. Então, além de paciente que tem essa compulsão, essa ansiedade, essa inquietude, é uma estratégia boa no meu puxando sardinha pro meu lado, entendeu? Para você é a terceira escolha. Qual que você usa de primeira? Olha, vai depender, assim, o ideal é sempre conversando ali, mas para testar no início do tratamento, o metilfenidato, que aí está com a Ritalina, Ritalina, né? O metilfenidato, ele tem uma meia-vida, né, um tempo de ação mais curto, então é bom para iniciar, para testar, para ver como a pessoa se adapta, de repente faz uma dose menor para não dar os sintomas ali de efeito colateral, né, que pode ser de perda de apetite, né, perda de apetite. De outros efeitos colaterais, às vezes a pessoa pode atrapalhar o sono. Sim. Então, assim, eu gosto de ir mineiramente, quer dizer, ir devagar, assim, né, e sentindo como é que a pessoa se adapta. Você faz muito, aqui agora, rapidinho, Vitor, só rapidão, tá? Segura. Não, eu aprendi a deixar aqui dentro muito... Você faz a tua probabilidade aqui rapidinho, só uma coisa que eu também gosto de conversar desse assunto. Eu também sou Disney, mas eu gosto disso. A Ritalina, no consultório, às vezes a gente pega, por exemplo, o Vinvance, a gente usa também para emagrecimento em alguns momentos off-label e tal. A gente começa, a dose é de 15, 30, eu acho. A gente fraciona. Começa bem baixinho, nem existe na farmácia, mas a gente pede às vezes para farmácia de manipulação pegar esse comprimido, fracionar ele para começar com uma dose de 5 e saber qual é a melhor dose, com menos possível de medicação, mas que funcione. Você também costuma fazer isso? Ainda mais para criança? Para criança, assim, eu não tenho a vivência. Você não faz muito, eu não trato criança, só adulto, né? E é mais raro, né? O TDAH ser diagnosticado no adulto. Só para citar aqui, eu tenho uma paciente que recentemente, né, ela foi lá e ela teve um insight de, cara, eu acho que eu tenho TDAH. E ela tinha dor de cabeça a vida inteira, se tratava para enxaqueca, não sei o quê. A gente foi vendo que ela ficava tão tensa, só que o trabalho dela era esse trabalho de engenheira, não sei o quê, tabela, blá, blá, blá. Então ela ficava tão tensa que ela tinha gatilhos para ter enxaqueca, né? Quando ela começou a tratar o TDAH, ela acabou melhorando da enxaqueca, né? Ela já tinha tentado todos os tratamentos, até lá fora também. Então é muito interessante. Mas respondendo a pergunta, então, você costuma fracionar? Pro adulto, eu gosto da ideia de fracionar, né? De começar sempre na menor dose. Menor dose para ver o melhor efeito. Eu vi até ali o ômega 3, né? Tem alguns estudos que mostram que o ômega 3 pode ajudar no TDAH. E até associado ali pode diminuir a necessidade de uma dose mais alta, né? Legal. Então tem alguns estudos, outros dizem que o ômega 3 pode não ser tão... Né? Eu vi alguns estudos que mostram bem a longo prazo. Às vezes você começa com 60, você começa 1 grama por dia e tal, e aí você pode ir aumentando, mas tem que ser 60, 90 dias. Assim, não adianta achar que em semanas isso vai resolver. Eu não lembro que momento eu ia falar sobre isso, mas teve algum traço aí na conversa que eu ia entrar com esse assunto, eu já me perdi. Mas engraçado que eu, quando fui diagnosticado criança, eu ia num psiquiatra. E frequentei lá, não lembro muito bem o que eu fazia lá dentro, nem como, mas ano passado eu tive um quadro de ansiedade e uma crise de pânico, e aí, por acaso, minha mãe falou, cara, volta lá. O que você acha de ir lá bater um papo com ele? E ele só atende crianças. E ele falou, cara, não, mas eu atendo quem eu tratei criança para poder bater um papo. Eu fui lá, fiquei 1h30 conversando com ele. E foi uma experiência incrível. Foi quase uma terapia ali. Eu botei muita coisa para fora, ele foi olhando, anotando coisas. Você nem conhecia? Não, eu lembrava dele. E engraçado que quando eu sentei,
Ele pegou uma folhinha amarelada, puxou assim. Nossa. Aí ele olhou, de novo. Como é que tá a questão da fobia social? Ah, mentira. Ele tinha no prontuário, no negócio. De papel, antigo. E eu falei, cara, acho que eu superei isso aí. É verdade. Acho que eu superei até demais. Mas foi muito legal voltar num psiquiatra que me tratou criança e ver o que de fato transformou dentro de mim, sabe? Que maneiro. E ele disse que era normal esse quadro. Ele falou, cara, pode parecer, pessoas com déficit de atenção e hiperatividade em algum momento podem ter algum grau de ansiedade na vida adulta. E eu tive esse reflexo. E aí eu comecei a tratar isso e a lidar com isso. Nossa, a entender como eu lido com essa ansiedade e como ela não me provoca dor, como ela não me machuca. Porque é normal, a gente é ansioso, a gente tem momentos de ansiedade. Agora, o que eu faço com aquilo? Aonde eu deixo essa história ser contada dentro da minha cabeça? Para onde, que viés eu deixo ela se seguir? Isso não me faz mal, sabe? E às vezes isso vem o hiperfoco também, né, do paciente, característico. Cadê o negócio? Ah, não, super, tá aqui. Sou eu? Não, sou eu. Mas fala. Mas isso acaba sendo uma questão minha de querer pesquisar, entender. Acaba que esses assuntos me despertam interesse, sabe? Eu gosto da psicologia por trás daquelas coisas. Então, bate num lugar de interesse meu e, por acaso, eu tenho e me ajuda a lidar um pouco melhor com isso e às vezes até ver por exemplo, a Tati, ela tem essas questões de esquecimento, eu super acho que ela tem, sou zero pessoa, eu não vou jamais fazer isso, mas eu reparo, eu falo, cara, acho que e aí o que eu posso fazer é ajudar dar toque no que me ajuda. Por exemplo, ela esquece muita coisa. E eu falo, por que você não pega isso daqui? E, deixa aqui no meio do caminho. Quando você passar por isso daqui, você vai ensinando os seus gatilhos para lidar com aquilo, independente dela ter ou não, você ensina um pouco do que você faz para poder contornar aquilo. O diagnóstico, porque a gente sempre acha, né, que as pessoas têm. Sim. Fulano tem, essa daí. A gente falando aqui, várias vezes a gente se enquadra nas coisas. Todo mundo vai estar se enquadrando. Como que você fecha esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico, não tem um exame de sangue, nem um exame de imagem, não é necessário. O diagnóstico é clínico, então tem que se ter um grau de desatenção, né, em coisas do dia a dia, que gere, isso é importante, né? Que gere um prejuízo ou um sofrimento em áreas da vida, né? Não só uma área, de preferência 2 ou mais áreas. Então, assim, na área de estudo, quando a pessoa é mais nova, na área de trabalho, né? Aquilo está gerando um sofrimento na área de trabalho ou algum prejuízo, ou nas áreas de relacionamento. Então, às vezes em casa, como o Vitor está falando, uma pessoa com déficit de atenção, aquilo ali pode minar a relação, né? Só que santo de casa, né, não faz milagre. Então, essa conversa é uma conversa, às vezes, entre os casais, né? É uma conversa sensível, né? Então, assim, você bolar estratégia para a Tati é maravilhoso, né? Agora, essa chegada, né? A abordagem, a abordagem, né? Ela tem que ser muito, muito delicada ali, muito cuidadosa, né? Essa conversa entre casais, tem muita coisa envolvida. E família também, sabe? Até você vê questão, não necessariamente tenha, mas tipo, você vê umas questões dessas de desatenção, sei lá, na sua mãe, no seu pai, eu meio que tento mostrar o que funciona para mim, cara, o que funciona para você, às vezes você contar a sua experiência alucida a pessoa para uma coisa que nunca... Uma outra pergunta, que eu esqueci, mas eu sei que eu tenho uma pergunta. Igual eu, tô tentando lembrar aquela merda agora. Para que serve o eletroencefalograma nesse caso? Assim, essa época é uma época pré a minha atuação, mas se falava, se tinha um termo antigamente que os pediatras e o pessoal dava, que era disritmia. Sim, eu me lembro que o meu pai e minha mãe são psiquiatras, né? Então tinha esse termo disritmia, e eu acho que essa disritmia
tinha alguma relação ali com esse diagnóstico que ainda não era no Brasil, né? Isso começou o TDAH é um diagnóstico que ficou ali mais conhecido há 20 anos no Brasil, vamos botar aí, né? Sim. Então, 1980 ali e tal, então ficava essa coisa da disritmia. Isso fazia eletroencefalograma e poderia ter ali alguma alteração, mas que não é uma alteração fiel para dar diagnóstico de TDAH. É porque não muda a atividade cerebral, né? Não tem mudança de atividade cerebral. É hormônio, é uma liberação. E não que o eletroencefalograma vá conseguir enxergar bem. Agora, os exames de neuroimagem, né, as ressonâncias magnéticas funcionais, que a gente não faz no dia a dia, só em ambiente de pesquisa, elas mostram o cérebro da pessoa que tem TDAH com modificações, não é modificações, né, com traços marcantes, né, diferentes, né, como se fosse no pulmão um traço de uma asma, no coração um traço de uma hipertensão. Então tem uma coisa. Mas você não faz a ressonância para fechar o diagnóstico? Não se faz. O diagnóstico é clínico, né, é na conversa. Tem que ter mais de um médico para fazer isso? Não precisa? Não só precisa. Um só já faz. Quem é agora? Perdi? Sou eu. Eu tenho que tirar 3. Obrigado, vamos lá. Vamos ver se vai ser o ganhador que vai ganhar o presente da Nutrindo Ideais. Caraca! Cara, mas eu... 1, 2, 3, 4... Olha aí, ó. Ele ganhou. De lavado. Esse sou eu. Não, eu sou... Você é o Simba. Essa fera. Ganhou. Por favor, trazem o presente. Ganhei como um diálogo. Presente. O diálogo também é muito importante. Mas é verdade. E... Principalmente, eu acho que o diálogo interno me ajudou muito para poder lidar com muita coisa, sabe? Eu contar para mim o que estava acontecendo comigo. Porque às vezes você só vai, sabe? Sim. Você vai indo. Aí quando eu falo, cara, por que eu tô sentindo isso? Por que tá acontecendo? E aí, sabendo ou não que é por conta do déficit de atenção, eu aprendi a lidar com aquilo. Eu perdi no meio, assim, isso acontece. Aí eu falei, cara, eu não sei nem o que eu tô falando. Vou terminar aqui com alguma coisa do isso. Aqui, ó, Vitor. Isso acontece. Teu presente. Garoto, tem garrafinha, tem negócio pra botar o cartão, tem... incrível. Ih, gente, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, tem chocolate, tem whey protein. Vou te perguntar pra onde eu uso tudo. Assim, ó, tudo mentira. Adorei. É isso, galera, fechamos aqui o nosso... TDAH Game. O Vitor é o ganhador. E pra fechar, queria saber, Vitor, a gente encontra onde? Você tá fazendo o que por aí? Tem alguma coisa pra estrear? Alguma coisa? Tenho algumas coisas. A data segredo? acaba. Não, é que a data acaba que é Fala sigilosa, assim, mas tipo. Tá. Não, se você for atrás de mim no Instagram, eu vou avisar tudo. Você fala teu Instagram. @Vitor Lamoglia. Se você for lá, tudo que eu tô fazendo, onde você pode me achar, e eu sempre posto umas gracinhas lá, então. Teve um vídeo teu, um Reels teu que viralizou um dia desse. Eu vi em vários do Pinto. Você bota a cabeça. E eu fiz uns sobre TDAH que acabaram. Sério? Assim, eu fiz uns 2 ou 3 brincando com isso, abordando algumas questões e eu recebi um monte de mensagem de gente que trabalha com isso e falou, cara, muito legal que você expressou um sentimento que é difícil você botar uma imagem num sentimento. Sim, eu penso isso também. Quando eu vou fazer vídeo e tal, eu fico tentando quebrando a cabeça. Porque tem também ser um entretenimento, tem que ter uma coisa. Do tipo, eu tava bolando um vídeo de como fazer uma piada com o hiperfoco do TDAH. E aí eu bolei uma parada, eu falei, cara, isso faz sentido, porque eu não gostava de fazer... Muita gente faz conteúdo, todo mundo não, mas muita gente que faz conteúdo sobre TDAH acaba indo só pro lugar da desatenção, do esquecimento, do não sei o que. Eu falei, cara, tem uma coisa além daquilo. E quando eu vi uma galera lá fora fazendo vídeos e abordando esse assunto, eu entendi muita coisa. Eu falei, caraca, é isso aí. Aqui, só isso. E eu comecei a pegar algumas pequenas coisas e falar, cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não quero ficar falando sobre também, mas eu quero, despertar isso nas pessoas que é o mais legal, né? E fazer piada em cima disso, que é o meu rolê. É ótimo. Faz improviso. E é uma forma de lidar com isso, uma forma libertadora, né? Sim. Uma forma...
afirmativa, criativa. Sim. E é muito legal. Que você pega a criatividade do TTAH também. Exatamente. E depois eu vou mandar esse vídeo para vocês aprovarem, para ver se vai. E você, professor, onde que a gente encontra? Na faculdade. Eu até gosto de um, quem sabe um dia eu toco um violão. Podia trazer uma viola aí. Ó. Mas eu tenho o meu Instagram, né? Que é muito bom. Pretendo acho que você movimenta bem, muito bem. Mas eu fiquei uma boa temporada sem movimentar. Aí, recentemente eu voltei a movimentar. DR, né? De Dr. DR Lucas Medeiros. Simples, curto e grosso. Para fechar, a gente faz sempre uma pergunta, que é... Se vocês pudessem... Você é médico, você já pode receitar muita coisa. Mas o Vitor não, mas todo mundo vai responder. De forma genérica, o que vocês... uma prescrição que vocês fariam para o mundo inteiro, geral, super generalizada, que o mundo inteiro usaria. O que vocês prescreveriam? Terapia, galera. Terapia é bonzão. O conselho que eu daria para mim, assim, no passado, voltar no tempo, falar o que você faria para você? Eu falei, terapia e compra Bitcoin e vende em 2018. 2018, que agora tá caindo. Maravilhoso. E tu? Como a gente está falando de saúde mental aqui, né, eu acho que o grande, sem parecer, não quero parecer piegas aqui, piegas é uma palavra piegas, né? Mas que é a coisa da compaixão e da autocompaixão, sabe? Que a gente fala, logo que a gente começou a falar, falou sobre isso do TDAH, né, e das questões dos nossos sofrimentos, a gente ter compaixão com a gente e compaixão com os escorregões dos outros, né? A gente vive um mundo tão nervoso e polarizado. Eu acho que olhar assim para isso de uma forma, então, receita seria compaixão. Compaixão e terapia. Fechamos com isso. É isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui no meu programa. Adorei. Por participar. Adorei. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina. Foi ótimo. É isso, fechamos aqui o nosso Doc Show. Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Eu sei que é chato, mas dá essa força. Achei vacilo, a pessoa que viu até aqui mas rola. Instagram, no TikTok também. Me segue também lá no meu, né? Pelo amor de Deus. E é isso. Muito obrigado. Esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.